porque Cláudio expulsou os judeus de Roma. Referências a uma expulsão de judeus de Roma pelo imperador romano Cláudio, que estava no cargo de 41 a 54 d.C., aparecem nos Atos dos Apóstolos, 18, 2, escrito pelo evangelista Lucas, e nos escritos dos historiadores romanos Suetônio, Cassius Dio, o autor cristão do século V, Paulo Orosius e possivelmente por Jósefo. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá, encontrou um certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. Houve pelo menos 2 expulsões de judeus de Roma antes do reinado do imperador romano Cláudio. Em 139 a.C. os judeus foram expulsos após serem acusados de esforços missionários. Então, em 19 d.C., Tibério mais uma vez expulsou os judeus da cidade por razões semelhantes. Uma breve declaração de Suetônio em A Vida dos 12 Césares e Divos Cláudios, menciona agitações dos judeus que levaram Cláudio, imperador romano de 41 a 54 d.C., a expulsá-los de Roma. A razão da expulsão dos judeus vinha do próprio Cristo. Como os judeus constantemente faziam distúrbios por instigação de Cristo, ele os expulsou de Roma. Os distúrbios mencionados por Suetônio na passagem foram devidos à disseminação do cristianismo em Roma. Esses distúrbios provavelmente foram causados pelas objeções da comunidade judaica às contínuas pregações dos judeus helenísticos em Roma e sua insistência de que Jesus era o Messias, resultando em tensões com os judeus em Roma. Assim, Cláudio expulsou os judeus e criou uma lei sobre os cristãos. O cristianismo naquela época era chamado de judaísmo nazareno, e os cristãos eram chamados de nazarenos, notri em hebraico. Logo no início do governo de Cláudio César, Cláudio criou um decreto romano em resposta à ressurreição de Jesus Cristo que estava circulando pela Judéia. Assim, os falsos judeus espalhavam boatos para todos, inclusive para os romanos, de que a ressurreição não era verdadeira. A inscrição de Nazaré foi um decreto romano enviado até a cidade natal de Cristo, Nazaré, onde achava-se que ali teria surgido o cristianismo. Assim, concluímos como ocorreu e por que os judeus foram expulsos de Roma. Tudo isso para pregar mentiras sobre a ressurreição de Jesus.